Há pessoas que acham que o dinheiro compra tudo. E há pessoas que estão dispostas a vender absolutamente tudo, até mesmo a sua paz. A história de hoje me deixou bem chocada, mas sem spoilers. Vamos ao vídeo. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está Brasigringa. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Vou te fazer um resumo de como eu consegui chegar aonde eu cheguei. Minha primeira viagem internacional foi para Dubai, nos Emirados Árabes. Mesmo sendo a minha primeira viagem, já voei logo de classe executiva. Eu nem sabia que existia a primeira classe. Só depois fiquei mais esperta. Vamos abrir um parêntese só para eu te explicar, porque existe classe econômica, classe executiva e primeira classe. A classe econômica, como o nome já diz, você paga menos, porém você vai mais apertadinho, os serviços são menos que nas outras classes. A primeira classe é aquela caríssima, onde a passagem às vezes é 3, 4 vezes o valor da econômica e tem muito mais espaço nas poltronas, tem um serviço diferenciado. E a executiva está no meio. Ela não é nem econômica e também não chega a ser primeira classe. E essa moça está dizendo que ela viajou de executiva, então ela foi nessa coluna do meio. Vamos continuar com a história. Para quem não sabe, Dubai é um daqueles lugares onde a riqueza está no ar. Na verdade, a riqueza está em todo lugar. Engarrafamento de carros de luxo, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, as melhores lojas, enfim, para quem gosta de uma vida luxuosa, não tem melhor lugar que Dubai. Ela aqui está comentando de Dubai, mas a gente tem que lembrar que tudo na vida tem o lado A e o lado B. Eu sempre falo isso. E isso também é verdade com todo esse luxo, toda essa riqueza de Dubai. Se tem hotéis maravilhosos, restaurantes maravilhosos, lojas maravilhosas, você precisa ter gente que trabalha nesses lugares para prover esses serviços. E provavelmente as pessoas que trabalham não têm o altíssimo poder aquisitivo daqueles que usufruem desses serviços. Então, a gente tem que lembrar, tem sim esse lado todo, riqueza e tal, mas também tem o lado B. Tudo na vida tem o lado A e o lado B, e não é diferente com Dubai. Vamos voltar para a história. Desde cedo eu sabia que a minha beleza poderia ser a minha ponte para eu conseguir ter dinheiro. Nossa, eu tenho tanta coisa para contar que nem sei por onde começar. Eu venho de uma família muito pobre com 5 irmãos. Meus pais fizeram o melhor que puderam, mas eu sempre tive essa sensação que o dinheiro transforma a vida das pessoas. Muitas vezes eu ia trabalhar com a minha mãe na casa das patroas e pensava que aquilo sim era vida. Aquilo sim era viver de verdade. Algumas pessoas que minha mãe trabalhava estavam sempre viajando, ou então indo ao shopping e voltando cheias de compras. A geladeira delas sempre cheia de tudo do bom e do melhor. Os armários repletos de roupas caras. Era aquilo ali que eu queria para minha vida. Uma vez, aos 14 anos, enquanto minha mãe trabalhava, eu também estava ajudando. Mas tinha uma casa que eu sabia que o dono era um velho riquíssimo. Então, fiz questão de colocar o ego dele bem lá em cima. Quando eu mostrei interesse nele e ele quis se aproximar para me beijar, eu disse que só daria um beijo nele se ele me pagasse 50 reais. Na época, eu achava que 50 reais era muito dinheiro. Então, por isso que eu falei essa quantia. Ele riu,
abriu a carteira recheada de dinheiro e me deu R$ 200 e me tascou um beijão. A minha mãe, coitada, sempre tinha muitas conversas comigo sobre como as pessoas ricas achavam que podiam tudo, mas que nós, mesmo sendo pobres, tínhamos orgulho e autorrespeito e não deveríamos deixar que as tentações desse mundo nos corrompessem. Tadinha da minha mãe, ela nem sabia que eu já havia determinado que jamais teria a vida como a dela e do meu pai. Eu queria mais, eu queria saber o que era viver de verdade, sem ter que acordar de madrugada para limpar a casa dos outros. Os anos se passaram e com 18 anos o coração acabou me pegando de surpresa e eu me apaixonei por um amigo de infância. Só que ele era muito pobre, assim como a minha família e eu. Então, logo desapaixonei, pois mesmo com muito amor, na minha cabeça, eu só conseguia pensar que se eu ficasse com ele, eu não teria a vida dos meus sonhos. Eu só pensava em tudo que ele não podia me proporcionar. Terminei o namoro. Acho que minha mãe já percebia algo em mim, porque ela fazia questão de sempre me dar todos os apartamentos que eram das solteironas. E com isso, cheguei em um apartamento na praia, o que sempre foi o meu sonho, e fiquei babando por cada detalhe daquele lugar, em especial a decoração e as roupas. Já tinha um tempão que eu limpava ali e quase sempre a moça que era a dona não estava, pois ela vivia viajando. Busquei o nome dela no Instagram e aí mesmo que me encantei, pois ela estava vivendo a vida que eu queria para mim. Em uma das poucas vezes que ela estava em casa, eu perguntei como ela conseguia ter aquela vida e ela só sorriu para mim e disse que algum dia, quando ela tivesse mais tempo, me explicaria, pois naquela hora ela tinha de fazer as malas para viajar de novo. Tempos depois vi que ela havia chegado de uma viagem e então eu perguntei de novo. E dessa vez ela me disse que tinha amigos muito ricos e influentes que pagavam pela companhia dela. Eu saquei logo o que era, mas mesmo assim continuei perguntando como eu fazia para ter a mesma carreira que ela. Sem me dar muitos detalhes, ficou combinado que eu tiraria o meu passaporte e que se algum desses amigos dela aceitasse, eu acompanharia em uma futura viagem. Eu fiquei tão feliz que eu tremia da cabeça aos pés. Eu conseguia sentir que a minha vida estava mudando. Tirei o passaporte e fiquei animadíssima aguardando quando eu iria viajar com a tal moça do apartamento. Eu não era boba e sabia o que ia acontecer. Ou melhor, eu achava que sabia o que ia acontecer. Ela me explicou que quando viajava, se encontrava sempre com pessoas da alta sociedade. Então, ela precisava estar apresentável, com cabelo, unhas, maquiagem e roupas em dia. Então, como eu não tinha nada disso, ela me levou para fazer compras e depois eu fui a um salão e passei um dia de noiva. Recebi uma atenção de primeira, coisa que eu só tinha visto nas novelas. Meus pais tentaram me impedir de viajar, pois, embora muito humildes, eles não eram bobos e sabiam o que estava acontecendo. Meu pai disse que se eu saísse pela porta, eu nunca mais deveria voltar. Confesso que nesse momento eu ainda hesitei, mas só de pensar em ter muito dinheiro, depois eu comprava o perdão dos meus pais. Imagina a tristeza desse pai e dessa mãe, sabendo que a filha estava indo por esse outro caminho e eles ainda tentaram impedir e nada. Como que você se sentiria? Me conta aqui nos comentários. Era a minha primeira vez voando de avião. Na verdade, nem no aeroporto eu havia pisado. Então, era tudo novidade. Dubai é um lugar que está sempre infestado de milionários, bilionários, famosos, enfim, tudo que eu sempre quis para mim. E muitos desses super ricos estão dispostos a pagar e muito para realizar as suas fantasias mais doidas. Antes de te contar o que eu tive de fazer, já vou logo falando que em 2 dias, eu recebi $10.000.
Eu fiz a conversão para reais só para a gente ter uma ideia e dá aproximadamente 50 mil reais. Mas é claro que tudo na vida tem um preço, mas que eu estava disposta a pagar. A tal dona do apartamento que me levou disse que deveríamos nos trocar e ir ao encontro dos amigos dela. A minha primeira surpresa é que ao invés de irmos para alguma casa, apartamento ou hotel para encontrar os amigos, nós fomos para um clube. Muitas fotos, muitos posts, muitos likes, tudo fluindo do jeito que eu queria. Parecia que eu havia me encontrado. Minha conta no Instagram do dia para noite foi ganhando mais e mais seguidores. E finalmente eu tinha uma vida que eu queria mostrar. No meio da noite, e aí ela falou aqui o nome, né, da moça lá. Disse que iríamos sair com eles. Eram 3 rapazes, até muito interessantes. Eu sempre imaginei que situações como essa seriam esses velhos caquéticos, mas não, eram até bonitos os caras. Saímos de lá e um motorista com a cara super fechada nos levou até a casa mais linda que eu já tinha visto e a maior também. Só que ao invés de ir para o que eu já achava que ia acontecer, primeiro nós tivemos de assinar um contrato de silêncio. E foi quando ela me disse que nós não precisaríamos ter relações com eles. Eu fiquei bastante confusa com isso, porque como nós iríamos receber tanto dinheiro sem ter relações? E então um novo mundo se abriu para mim quando ela explicou que nosso trabalho ali seria bem rápido e provavelmente em 1 hora já estaríamos liberadas. A cada palavra eu ia ficando mais e mais confusa. Aí que veio a bomba. Ela me disse que eu deveria ficar deitada onde eles me mostrassem e que eles então defecariam em mim. E que depois eu deveria ir limpando de uma maneira sexy com as minhas próprias mãos. A minha vontade foi de sair correndo dali. Eu preferia ter relações com os 3 que me sujeitar àquilo. Mas eu já estava lá e eu queria o dinheiro. E ninguém precisaria ficar sabendo que fizeram o número 2 em mim. Em nenhum momento eles foram grosseiros comigo no trato. Eu não sei o que eles falavam, pois na época eu não entendia nada além de português, mas foram surpreendentemente gentis para o que estavam a ponto de fazer comigo. Deitei, fechei os olhos e fiquei esperando com o coração aceleradíssimo. Ouvi gases e pensei, ai Jesus, lá vem. E veio mesmo. Só que... Olha, desculpa ser tão gráfica, mas eu só quero contar como foi essa primeira experiência para mim. Em seguida veio o outro e o outro também. A minha amiga agia como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E então nós duas ficamos fazendo um showzinho para eles, onde uma ficava limpando o rosto da outra. Depois eles se tocaram e terminaram nos nossos rostos. Mas não teve relações propriamente dito. Fomos encaminhadas ao banheiro da casa e nos limpamos. Marcas de artigos de higiene caríssimos e ainda assim eu seguia sentindo aquele cheiro horrível. Eu acabei vomitando e me limpava de novo e de novo e de novo. Para me acalmar, a minha amiga disse que depois de algumas vezes a gente se acostuma. E se acostuma mesmo. Só que aquela era a minha primeira vez realizando essa fantasia, então eu ainda estava meio impressionada. O motorista nos levou de volta ao hotel e eu passei praticamente o tempo todo lavando a minha cara, porque toda vez que eu lembrava do acontecido, era como se eu sentisse meu rosto sujo tudo de novo. Mas assim como ela me disse, no dia seguinte, com outros amigos, já foi menos pior que a primeira vez. É muito verdade quando se diz que o ser humano se acostuma a tudo. Com o tempo, fui expandindo os meus serviços e ganhando mais e mais dinheiro. Agora era eu quem ostentava a vida dos sonhos.
Esses caras têm mais dinheiro do que eles podem gastar e a imaginação cheia de fantasias corre solta. Tem muita coisa horrível e bizarra, mas na maioria das vezes não tem nada de terrível ou nojento ou fora do que seria considerado normal. Tem gente que não aguenta. Há muitos casos onde a pessoa tira a própria vida e outros em que muitas desaparecem. Esse é o lado feio dessa vida de luxo, pois esses homens são poderosíssimos e estão sim acima do bem e do mal e podem te fazer sumir. Afinal, o que acontece em Dubai, fica em Dubai. Inclusive, existe até um nome para isso. Você pode aí fazer as suas próprias pesquisas e chegar às suas conclusões. Dubai Porta Potty, que traduzido ficaria como o banheiro portátil de Dubai, ou seja, essas moças estão se permitindo ser usadas como banheiros portáteis. Recomendo muita cautela ao assistir qualquer vídeo, porque uma vez que você vê algo, você nunca mais vai esquecer. É traumático. Muita gente vai me julgar e me chamar de louca, mas não era sempre que eu trabalhava com isso. Às vezes, eu ficava meses sem fazer nada. Eu ainda nem tenho 30 anos e já me aposentei, pois tenho o equivalente a muito mais dinheiro que muitas pessoas vão fazer em toda a vida. E por mais que o dinheiro tenha me dado a vida que eu sempre sonhei e que eu possa ajudar a minha família e ter os fundos para me mimar ao máximo, a maneira como eu consegui a minha fortuna não é para qualquer um. Eu só consegui porque, como eu contei no início, eu vim da pobreza e tinha certeza que não queria ter de viver como os meus pais, sempre contando dinheiro, nunca sendo permitido ir a um restaurante ou viajar, ou até mesmo comprar alguma coisa ou sequer ter uma casa confortável. Hoje, eu não preciso mais ver preços. Se eu quiser algo, eu sei que eu posso comprar. Eu tenho um psicólogo e um psiquiatra, pois fiquei com alguns traumas da época em que eu trabalhava, pois às vezes esses homens que têm muito dinheiro têm a mente meio perturbada. Mas quando eu estou a ponto de surtar, eu tento focar em tudo que eu conseguir. Porém, acredito que as cicatrizes vão ficar comigo para sempre. Será que tudo isso que ela está dizendo, carro, casa, compras, etc., será que isso tudo valeu a pena? Cada um tem a sua vida, cada um toma as suas decisões e cada um vai colher os frutos das decisões que toma. Ela mesma está dizendo que deixou muitos traumas, que isso e aquilo, então será realmente que valeu a pena? Porque você vê que esses atos são degradantes. Inclusive, eu encontrei até mesmo o vídeo de uma moça que pulou de um prédio, gente. Pulou de um prédio depois de ter participado de um momento assim e ninguém sabe, né, o que ela viveu lá, o que ela passou lá, mas foi o suficiente para atormentá-la e fazer com que ela pulasse de um edifício. Então, a minha pergunta para você que está assistindo até aqui é: você acha que o dinheiro compra tudo? Me conta aqui nos comentários. E para a princesa da história de hoje, obrigada por compartilhar a sua história e eu espero que o Senhor, eu espero que Deus vá curando cada um desses traumas e cada uma dessas suas feridas. E lembra que Ele está sempre de braços abertos. Essa foi a nossa história de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.